Fala, galera! Cara, o clímax dramático daquela Copa do Mundo de 2022 ficou cravado na memória de todo o torcedor brasileiro como uma ferida aberta, né? Aquela disputa de pênaltis contra a Croácia é o nosso pesadelo definitivo. E olha, o roteiro daquela eliminação ganhou uma camada brutal de realidade. Adenor Leonardo Baixo, o Tite, carregou um peso silencioso sobre tudo o que aconteceu naqueles minutos finais no Catar. O Tite organizou a estratégia, o Tite tomou todas as decisões ali no calor do momento, e do outro lado dessa equação a gente tinha o Neymar da Silva Santos Júnior. Neymar da Silva Santos Júnior era o craque absoluto do Tite, o homem de confiança, sabe? A flecha preparada para decidir. Mas a história não aconteceu como a gente esperava, e a relação direta entre as escolhas do Tite e o destino do Neymar definiu o fim de uma era. Hoje, a gente vai destrinchar essa anatomia exata. Bora lá? Fala, galera, vamos direto ao ponto. O desejo de Yuri Alberto de deixar o Corinthians é um fato absoluto, inegável. Sem meias palavras por aqui. Yuri Alberto quer sair. E a realidade dos bastidores, que a gente vai destrinchar agora, prova exatamente como toda essa engenharia está rolando. É uma situação chocante. Yuri Alberto, mentalmente, já fez as malas e já está bem longe do Parque São Jorge. Nossa missão hoje é entender cada peça desse tabuleiro, porque os detalhes dessa operação são pesados. Olha só o absurdo do timing dessa história. Na zona mista, a verdade crua veio à tona pelas mãos do jornalista Marcelo Rosenberg. O Marcelo Rosenberg foi lá, incisivo, e extraiu a seguinte declaração direta de Yuri Alberto. Eu quero sair, eu quero viver novas experiências, estou com 25 anos. Cara, Yuri Alberto soltou essa bomba logo depois de uma classificação super suada do Corinthians na Copa do Brasil. O momento que Yuri Alberto escolheu foi terrível. Gerou uma revolta gigante na torcida e com toda a razão. Yuri Alberto simplesmente quebrou o clima do clube no momento que era para ser focado em campo. E aí a gente olha para o gramado e a situação beira o ridículo. Yuri Alberto passou por um jejum bizarro de 9 jogos sem marcar um único gol. 9 jogos em branco. E o mais louco de tudo isso, enquanto Yuri Alberto não entregava absolutamente nada de resultado prático, Yuri Alberto recebia uma paciência imensa e inabalável da torcida do Corinthians. A galera apoiou de verdade, principalmente porque a ausência de Memphis Depay estava pesando demais no time. Com Memphis Depay fora, o Corinthians precisava desesperadamente de um homem-gol, mas Yuri Alberto simplesmente não conseguia resolver. A paciência da Fiel com Yuri Alberto foi, de longe, muito maior do que a qualidade apresentada por Yuri Alberto nas partidas recentes. Mas olha, não se enganem. Tem uma estratégia milimetricamente calculada por trás dessa fala do Yuri Alberto. Yuri Alberto quer uma saída transparente para não ganhar o rótulo de traidor. Yuri Alberto foge a todo custo de repetir a história do ex-jogador Roger Guedes. Para quem não lembra, Roger Guedes teve uma saída súbita, inesperada no passado e deixou a torcida furiosa. Ao dar esse aviso prévio, Yuri Alberto tenta gerenciar a narrativa da própria saída. Yuri Alberto quer afastar qualquer tipo de comparação com a fuga repentina do Roger Guedes. Agora, bora para os bastidores, porque a máquina de moer carne já está girando. O empresário André Cury já está oferecendo Yuri Alberto no mercado faz um bom tempo. A própria diretoria do Corinthians fez mudanças pesadas para acelerar isso. Gabriel Correa assumiu o departamento de mercado, substituindo Renan Bloise de vez. E as viagens de observação para a Ásia são a prova cabal de que a operação está a todo vapor. Pessoal, se isso fizer sentido para o entendimento do cenário completo, deixa a curtida no vídeo, porque aprofundar nesses bastidores exige ir direto à ferida. Voltando, André Cury e o Corinthians estão em total sintonia na missão de despachar Yuri Alberto. Para vocês terem ideia do nível da operação, Gabriel Correa foi pessoalmente numa feira de olheiros no Japão. Logo depois de assumir a vaga de Renan Bloise, Gabriel Correa pegou um avião e botou o nome de Yuri Alberto na mesa de negociações do outro lado do mundo. O Corinthians está com tanta pressa de liberar o Yuri Alberto que o Gabriel Correa chegou até a oferecer trocas de jogadores envolvendo o Yuri Alberto. O desespero real do clube para movimentar o Yuri Alberto e resolver essa dor de cabeça é palpável. E por que essa pressa toda sem a menor expectativa de ficar rico com a venda? A matemática dos direitos econômicos escancara isso. O fatiamento do Yuri Alberto é uma bagunça complexa. O Corinthians tem só 50% do Yuri Alberto, metade. Além disso, existe uma taxa de venda futura de 10% retida. Ou seja, a conta é simples. O clube sabe perfeitamente que não vai fazer fortuna vendendo o Yuri Alberto. A fatia financeira do Corinthians em cima do Yuri Alberto não rende nenhum lucro massivo para os cofres alvinegros. O que nos leva ao delírio do dirigente Osmar Stable. Osmar Stable está alimentando um sonho completamente irrealista de vender Yuri Alberto por 22 milhões de euros. Cara, isso é impossível. A avaliação feita por Osmar Stable ignora totalmente a realidade prática do futebol. Yuri Alberto já está com 25 anos e a fase de Yuri Alberto no esporte é
terrível. Nenhum clube europeu de elite vai chegar perto dos valores que o Osmar Stabile imagina. A expectativa do Osmar Stabile está totalmente desconectada do mercado atual. E aqui vem o golpe financeiro mais brutal de toda essa história envolvendo o Corinthians, Yuri Alberto e o empresário André Cury. Presta atenção, o Corinthians deve ao André Cury mais de 40 milhões de reais. 40 milhões! Isso é um fato duro e inegável. A relação do clube com o André Cury é um autêntico campo minado. Toda essa necessidade urgente de negociar o Yuri Alberto passa diretamente pelo tamanho monumental dessa dívida que o clube tem hoje com o André Cury. E de onde surgiu esse buraco negro financeiro? A origem dessa dívida absurda com André Cury vem de processos bem antigos, da época dos ex-jogadores André e Will. O impacto das ações do André e do Will é tão destrutivo que a justiça já bloqueou 2 milhões de reais das premiações do Corinthians da Copa do Brasil de 2025. O clube sua sangue em campo, ganha o dinheiro e a grana é confiscada por causa das ações judiciais do André Cury, relativas aos ex-jogadores André e Will. É uma sangria contínua. Com isso, o Corinthians caiu numa armadilha matemática brutal. Um verdadeiro ciclo vicioso. Presta atenção na loucura. O passo 1 é vender Yuri Alberto. O passo 2 é pegar parte dessa grana e repassar uma taxa de 10% direto para o empresário André Cury. E o passo 3? O Corinthians vai continuar devendo milhões para o André Cury de qualquer forma. A venda do Yuri Alberto cobre só uma fração minúscula da dívida total. O Corinthians vende Yuri Alberto, entrega dinheiro para o André Cury e continua financeiramente refém do André Cury. Agora, o maior choque de realidade. Com todo esse barulho, toda essa correria, a verdade irrefutável é que existem 0 propostas oficiais pelo Yuri Alberto. 0. Apenas algumas sondagens super vagas pelo Yuri Alberto. E enquanto não chega um papel na mesa, Yuri Alberto alimenta um sonho super distante de jogar pela seleção italiana. Yuri Alberto foca na seleção italiana, um time que sequer disputa a Copa do Mundo há mais de 10 anos. É um plano de carreira do Yuri Alberto que não tem nenhum lastro na realidade tática ou nas propostas que existem de fato. Toda essa bomba, obviamente, cai no colo da diretoria corintiana. Os dirigentes Osmar Stabile e Marcelo Paes precisam operar um milagre administrativo. Osmar Stabile e Marcelo Paes enfrentam o triplo desafio de encontrar um centroavante para substituir Yuri Alberto, operar no mercado com absolutamente R$0 no caixa e ainda navegar a complexa política interna do clube. A missão de Osmar Stabile e Marcelo Paes beira o impossível diante desse cenário caótico. A propósito, se você quer mais análises assim, diretas e sem enrolação, a inscrição no canal é fundamental agora, porque o raio-x dos bastidores do futebol não para. O que traz a nossa análise para a questão final e definitiva, o timing egoísta do Yuri Alberto, vai custar a Copa Libertadores ao Corinthians? Porque abandonar o barco nesse momento crucial é basicamente renunciar à glória e à chance de virar ídolo máximo. Yuri Alberto fez a escolha dele, de forma clara e fria. Agora o Corinthians fica com o buraco no ataque, a panela de pressão nos bastidores e uma conta milionária para pagar. Qual é o real impacto do Yuri Alberto deixando o Corinthians dessa forma? O espaço dos comentários está aberto. Qual a visão de vocês sobre isso? Nos vemos na próxima explicação. Não esquece de deixar aquele like. Isso dá uma força gigante para a gente continuar trazendo esses conteúdos profundos e sem enrolação para vocês.